Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, quarta-feira, dia 23 de junho de 2021, o dia que o Senhor já preparou, já manifestou, já concretizou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E nós estamos como quem sonha, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Porque, como diz a palavra do Senhor, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E por isso nós estamos alegres. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma quarta-feira maravilhosa, que você já está tendo, né? E com certeza o Senhor tem muito além para derramar, para estabelecer sobre a tua vida, a tua casa, sobre os teus queridos, sobre aquilo que você tem colocado diante do Senhor, em jejum, né? Em oração, em clamor. Porque é um tempo de nós nos amadurecermos no Senhor. É o tempo de nós avançarmos na nossa relação com Deus, né? Porque é aquilo que eu já te falei algumas vezes. Às vezes quando a gente vai, por exemplo, aconselhar um casal, por exemplo, né? Quando aquele casal começa a conversar, você percebe que aconteceu uma coisa não tão incomum, que é aquele casal não amadurecer no relacionamento. Né? Então, a esposa ainda está com aqueles sonhos, né? Aqueles projetos ou aqueles planos para o seu marido, né? Quando ela ainda, menina, quando jovem, né, tinha aquele sonho daquele marido e tal, e depois quando vem o casamento ela percebe que não é nada daquilo, né? Mas não é nada daquilo de maneira depreciativa, não é nada daquilo porque possivelmente os seus sonhos eram temperados romanticamente falando por uma série de coisas que na realidade não acontece. Do outro lado, você também, quando conversa com o marido, você percebe que aquele marido tinha uma mulher ideal, tinha uma figura de uma mulher ideal, né? Que possivelmente, numa boa parte das vezes, se parece muito com a senhora sua mãe. E depois ele vai ver que não é nada daquilo. Então e aí passa o tempo e esse casal, né, se conflitam cotidianamente por causa disso, porque aquele projeto de homem para aquela esposa não acontece. A cada dia que passa ela vai se frustrando mais e mais e mais. E exatamente o que acontece com o marido, porque vamos dizer assim, aquele projeto de esposa, de mulher também não acontece. Por quê? Porque a vida é diferente, né? O dia a dia, o cotidiano é diferente. Então, não houve um trabalho daquele casal de reproduzir exatamente uma nova família, uma nova etapa de vida, um novo conceito de mundo, uma cosmovisão agora compartilhada, onde eles serão uma só carne, né? Terão somente um objetivo e tal, então fica muito distante. Por quê? Porque aquele relacionamento não amadureceu com o tempo. Aquela esposa, não obstante o passar dos anos, mas continua com aquele sonho de menina. Aquele marido, não obstante o passar dos anos, fica com aquele sonho de garoto. Onde a mulher perfeita, a mulher ideal é a senhora sua mãe. Então quando você coloca isso depois de alguns anos, né, já de convivência, com as feridas, as machucaduras, as frustrações. Então por quê? Porque não houve um desenvolvimento daquele relacionamento. Agora, passando para a nossa relação com Deus, é exatamente a mesma coisa. Porque na boa parte das vezes, quando a gente vai conversar com as pessoas, e a pastora Mara está aqui, né, e sabe que como conselheira e tudo, sabe o que significa, que quando você vai conversar com as pessoas ainda têm uma visão de Deus muito distante da realidade, porque a pessoa ainda está com aquele conceito de Deus que levou ela até o altar do Senhor.
que eram possivelmente os seus problemas, as suas decepções, enfim, o seu desespero ou a sua enfermidade, né? E essas pessoas recorreram a Deus, foram até Deus. E não existe nada de depreciativo por causa disso. É difícil você conversar com uma pessoa que foi até Deus porque ela tenha falado desde o início, né? Não, eu gosto de Deus, eu quero conhecer a Deus, né? Eu quero ter uma relação com Deus. Geralmente as pessoas que vão até o Senhor, num primeiro momento, numa primeira etapa, geralmente é por causa da necessidade. Não é, por exemplo, aqui o que eu estou vendo aqui, não é o que acontece com a Amanda, né? A Amanda, desde menina, quando ia com a senhora, sua avó ainda, na igreja e tal, naquela época, numa igreja católica, e ela desejava conhecer a Deus. Esse coração da Amanda, essa maneira, na maioria das vezes não é assim. A pessoa vai até o Senhor por uma necessidade. Claro que quando ela chega lá, ela se depara com Deus maravilhoso, muito especial, muito acima de apenas um ser que pode resolver o seu problema, mas aí esse relacionamento ele precisa ser desenvolvido também. Até porque nós precisamos aprender a amar a Deus, né? É claro que já temos um desejo intrínseco, né? Como eu já falei para vocês, existe uma dignidade de essência. Quando nós abrimos ou nos abrimos para essa relação com Deus, com certeza isso vai acontecer. Mas algumas pessoas, elas ainda estão com aquela relação lá do início, de quando elas tentaram se aproximar de Deus por causa de uma necessidade, ou de enfermidade, ou de relacionamento, ou uma necessidade financeira, material, profissional, ou a necessidade pessoal mesmo, emocional, uma série de coisas. Então o que nós, servos de Deus, temos que fazer é conduzir essa pessoa, a exemplo do pastor com a sua ovelha, né? Conduzir essa pessoa a uma relação amadurecida com Deus, que é exatamente, creio eu, o grande problema da igreja de hoje. Que a igreja de hoje, ela não leva a pessoa a essa sintonia fina, né? Vamos dizer assim. Não é que a pessoa não esteja sintonizada a Deus, não é isso. Mas ela não leva essa pessoa a um caminho de uma sintonia fina com Deus. Um desenvolvimento na relação. E aí fica uma igreja, uma geração muito rasa a respeito das coisas de Deus. Então, quando a gente fala, por exemplo, de escatologia, parece que a gente está falando de algo... E não é tão difícil assim. É claro que tem os detalhes, possivelmente, creio eu, que eu vou dar uma passadinha aqui por vários temas dentro da escatologia. Vamos dar uma continuidade, talvez, se eu não conseguir falar durante amanhã, às 10 horas, eu faça num outro horário, apenas para falar de escatologia, porque também falar de escatologia é falar da palavra inteira, é falar da Bíblia inteira, principalmente do livro de Daniel, porque o próprio Jesus pontua em Mateus capítulo 24. Quem ler, entenda, né? Se referindo exatamente ao livro de Daniel. Então é claro que existem os detalhes, e eu estou aqui para isso, não tem problema. Só que eu acho que talvez a gente passe um pouquinho, vá à frente, ou a gente separa um outro horário, um outro momento, né? Não é que eu queira criar holofotes, criar como é que fala assim, colocar isso como enigma, não é nada disso, apenas por causa do tempo, mas que a gente vai passar por esse assunto direitinho, vai, em nome de Jesus. Bom, dando continuidade, Mateus capítulo 24, porque Mateus 24 dentro da palavra do Senhor Jesus, do próprio Senhor Jesus falando, é um tema
que não tem como fugir da escatologia. Porque Jesus aqui coloca exatamente todos os acontecimentos, a cronologia dos acontecimentos. Não é do tempo, mas é a cronologia dos acontecimentos. Até porque, quando ele fala, lê em Daniel, quem ler entenda, o que ele está dizendo é que para que a gente volte a Daniel, para pensar a respeito desse tema escatológico dentro do livro de Daniel. E não tem como você falar no livro de Daniel sem falar das 70 semanas de Daniel, que aí começam os detalhes. Então a gente percebe que Jesus ele traz um panorama geral, como se fosse como é que falava antigamente? Uma foto panorâmica, né? Como se fosse uma foto panorâmica de todo o ambiente, todo o quadro escatológico. Mas também, claro que se nós como igreja que nós estamos propondo, né, pastora Mara? Uma igreja sem parede, uma igreja que tem como fundamento a comunhão e o relacionamento, ainda que de maneira, uma boa parte das vezes, virtual. Então, o que nós como igreja temos que ter? Com certeza, a base, os critérios, os fundamentos sobre os quais essa igreja tem a sua identidade, ela precisa estar firmada. E não tem como você firmar por sobre essas bases, não entendendo que uma das bases é a escatologia. Porque por causa da escatologia você tem toda a palavra de Deus, não é? Por quê? Porque quando você vai no Antigo Testamento e que você percebe as palavras proféticas, sob o ponto de vista de Antigo Testamento, sem falar do Novo, mas só do Antigo, você percebe que a vinda do Senhor Jesus, ela é proposta literalmente em muitos textos. Mas quando você vai estudar só apenas enxergando o Antigo Testamento, parece que a vinda do Senhor Jesus, uma boa parte das vezes, é uma vinda só. Quando você lê o Novo Testamento e volta para o Antigo Testamento, você percebe que a vinda do Senhor Jesus, ela está separada em 2 tempos. Você quer ver? Veja só como é interessante a palavra de Deus, e nós temos que, quando eu leio a palavra de Deus, eu tenho essa responsabilidade com você. Por exemplo, Zacarias capítulo 14. Né? Eu vou te dar um exemplo. Zacarias capítulo 14. Diz aqui. Versículo 1. Eis que vem o dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Aqui está falando exatamente daquilo que alguns dizem como Terceira Guerra Mundial. Eu sempre falo que eu não vejo como terceira... Agora é minha opinião, tá? É minha opinião. Não vai alterar nada por causa disso. Eu não vejo como a Terceira Guerra Mundial, por quê? Porque são países, são nações contrárias a uma nação, chamada Israel. Que é aquilo que a gente chama, que o pessoal fala que é a última batalha, é a batalha do Megido. A gente na nossa palavra aportuguesada chama Armagedon, né? Megido, lugar alto. Monte. Armagedon, que é uma conjunção do latim de 2 palavras, mas que são sinônimas. Então ficou Armagedon no nosso português, mas é ali no Megido. Né? O Megido é um lugar alto, muito bonito, onde você vê todos os montes ao redor. E ali foi onde se reuniram grandes exércitos durante toda a história dos caldeus, egípcios passaram por lá. Aí você fala, por que o Megido é tão importante? Porque o Megido é a junção de vários continentes. Continente africano, né? Continente asiático, continente europeu, né? Então você tem todos os continentes exatamente
afluindo para aquele lugar. E aquele lugar Megido é chamado de Via Maris, em outras palavras. Por que Via Maris? É o caminho do mar, né? Então era um lugar onde, vamos dizer assim, condensava todo o comércio da região e todo mundo passava por lá. Para não ter que dar a volta pelo mar, passava por terra. E por causa disso, era um lugar, e é até os dias de hoje, é um lugar desejado por todos. Por quê? Porque abrevia o trajeto, e abreviando o trajeto, abrevia os valores, né, de transporte. Tanto naquela época como nos dias de hoje. Então é um lugar estratégico geograficamente. E ali o que se tem é a última batalha. Vamos voltar aqui ao texto. Tá vendo como a palavra de Deus ela é maravilhosa? Qualquer texto que você lê é uma história, é muito especial. Quando a gente consegue ler a passagem, a palavra de Deus assim, pensando nela e aprendendo dela, é maravilhosa, é maravilhosa. A palavra de Deus é maravilhosa. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Quer dizer, o próprio Senhor estará permitindo que as nações se juntem contra Jerusalém. E diz aqui, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então você tem essa história escatológica que tem. Mas é uma história escatológica por vir, mas é uma história escatológica que aconteceu no tempo de Jesus. Não é Jesus que fala em Mateus, não passará ainda essa geração que aconteça todas as coisas. E não é exatamente isso. Porque Jesus, quando fala isso, ele fala, vamos dizer assim, mais ou menos no ano 35 depois de Cristo. Quando foi no ano 70 depois de Cristo, veio a destruição de Jerusalém. Então perceba, dizem que, o que dizem os estudiosos é que é profecia de pico. Por quê? A profecia de pico é quando você olha de longe, por exemplo, a visão do Megido é maravilhosa para isso. Você olha de longe, você vê lá o Monte Carmelo, você vê o Vale de Jezreel, né? Você vê o Monte Tabor, você vê todos os acontecimentos bíblicos ao redor daquele Monte Megido, do alto do Megido, né? Você vê todos os ambientes ali. É uma visão maravilhosa. Então, quando você olha aquilo, a impressão que você tem é que os picos estão todos próximos. Mas quando você se aproxima desses picos, você percebe que é uma grande distância. Alguns deles até de quilômetros, dezenas e dezenas de quilômetros, de um para o outro. Então aqui é exatamente o que está acontecendo. É aquilo que se poderia chamar de profecia de pico. Porque quando você olha assim, à primeira vista, parece que você está lendo apenas sobre a vinda de Jesus. Os acontecimentos que nortearam a primeira vinda de Jesus. Mas depois, quando você começa a pensar a respeito, e você percebe que Zacarias tinha razão, é claro que ele tinha razão, né? Sempre fora de maneira didática. Que Zacarias tinha razão. Por que ele tinha razão? Porque aconteceu de fato, né? E vai acontecer novamente. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés, agora vem da segunda parte, que é exatamente a segunda vinda do Senhor Jesus. Lembra que eu falei para vocês? Atos capítulo 1, quando os discípulos veem Jesus sendo elevado aos céus e de repente as nuvens cobrem a pessoa de Jesus, os seus pés, e aí vem os varões do Senhor, os anjos do Senhor, perguntando aos discípulos, varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Porque aquele que vocês estão vendo ir é o mesmo que vocês verão voltar exatamente no Monte das Oliveiras. Veja só o que Zacarias está falando aqui.
Naquele dia estarão os seus pés sobre os montes das oliveiras, sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azaí. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias. É uma região que tem algumas falhas de placa tectônica, já se sabe isso, e no próprio Megido houveram grandes abalos sísmicos naquela região desde o tempo de Salomão. Né? Quando você vai para as ruínas e para as construções ainda do tempo de Salomão, você percebe que é assim, cada 3 fileiras de rocha, grandes rochas, tem uma bandeja de madeira. Por que eles faziam cada 3, mais ou menos, 3 amarras de madeira, de rocha, tinha uma amarra de madeira? Exatamente para haver como se a madeira fosse um amortecedor, por causa dos abalos sísmicos. Tá? E diz aqui, terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá, então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Então você percebe que há sim todo um ambiente escatológico na maioria das palavras. Monte das Oliveiras fendendo significa que é exatamente naquilo que eu falei para você, sobre o portal que fala o livro de Salmos, né? Levantai, ó portais eternos, porque eis que vem o Rei da Glória. Então, naquele lugar que está o portal, hoje, vamos dizer, reconstruído por sobre ruínas, porque a cidade de Jerusalém ela foi muitas vezes destruída e reconstruída. E geralmente, principalmente na antiguidade, as pessoas faziam as cidades por sobre os entulhos da destruição anterior. Então, as cidades elas ficam como que construídas e reconstruídas uma por sobre a outra. Então, esse portal que os estudiosos geólogos dizem daquela região, é que esse portal original ele está mais ou menos a 1,5 m, 2 metros abaixo da onde está o portal, né? Os portais, como diz a palavra, os portais eternos, ou por onde entrará o Rei da Glória, que está aqui em cima. Esse portal reconstruído hoje, que também está chumbado, né? Ele fica de frente assim para Jerusalém, para o Templo de Jerusalém, é o Monte das Oliveiras. E esse portal está ali. E a Bíblia fala aqui em Zacarias que esse Monte das Oliveiras ele vai se fender, um lado para o norte e um lado para o sul. Exatamente, possivelmente, aonde está o portal. Para que o portal original seja de maneira, vamos dizer assim, por terremoto, por abalo sísmico, esse portal volte a existir, né? Porque vai se fender, então volta a existir e o Senhor entre por esse lugar, porque a Bíblia fala que os seus pés tocarão esse lugar. Então, e ao mesmo tempo a palavra profética ela é maravilhosa, ela nos faz viver nessa expectativa, nessa esperança, alimentados por tudo isso que a palavra diz. Né? Eu dei um exemplo aqui de Zacarias capítulo 14, depois eu poderia ler, como eu já li, né, Abacuque, só para a gente lembrar do texto, Abacuque capítulo 2, quando fala do jumentinho e outros lugares da palavra do Senhor, eu falei errado, Abacuque não, Zacarias também, né? Zacarias quando fala do jumentinho. Então, todos os textos que falam a respeito sempre estão falando da primeira e da segunda vinda. É claro que depois da segunda vinda, ficou muito mais fácil entender aquilo que estava obscuro
ainda, vamos dizer assim, não estava tão claro, agora está claro por causa da primeira vinda. Exatamente o que a escatologia provoca. Por quê? Porque ela nos faz, a cada momento e a cada acontecimento, a revisitarmos e vermos exatamente a aproximação das palavras proféticas, como se você estivesse se aproximando de um conglomerado de colinas, que você começa a entender cada colina, cada situação, ou melhor dizendo, cada palavra profética. E isso é maravilhoso. Então, Mateus capítulo 24 é o mundo, né? É o mundo que já passou, é o mundo que está passando, mas é o mundo que virá com certeza com os últimos acontecimentos. Então, quando você fala sobre isso, é necessário sempre, primeiro, esperança. Não vou me cansar de falar com você a respeito. Esperança. A esperança precisa nortear o teu cotidiano, o teu dia a dia. Porque se não for a esperança, a gente padece no meio do caminho. E, em segundo lugar, a responsabilidade. Responsabilidade dividida em santificação, que eu já falei, né? Também moderação, que eu já falei, sobriedade, moderação, perseverança, paciência. E, em último lugar, vamos dizer, desses pontos dentro da responsabilidade, está a recompensa. Eu quero ler Lucas capítulo 19, versículo 12, que diz assim. Lucas capítulo 19, versículo 11. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Então disse: certo homem, nobre, partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus e confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Não queremos que este reine sobre nós. Isso é a respeito do povo de Israel, o povo para o qual o Senhor Jesus veio em primeiro lugar, tá? Isso não significa exclusividade, tá? Porque alguns pregam esse texto como sendo de exclusividade. Não, ao povo de Israel em primeiro lugar e depois, a posteriori, para as outras nações também. Sempre foi assim. A promessa do Senhor é que Abraão seria pai de muitas nações, não era só da nação de Israel, mas que viria em primeiro lugar. Mas esse primeiro lugar que pertencia ou pertence a Israel, responde dessa maneira: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem deram dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então o outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste, ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então na minha vinda eu receberia com juros. Naquela época de Jesus já tinha banco, tinha juros e tinha já, o câmbio financeiro. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro: a todo o que tem dar-se-lhe-á, mas eu o que não tenho, o que tem lhe será tirado. Quanto,
porém a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, executai-os na minha presença. Então você percebe que não apenas existe toda uma cronologia de acontecimentos, mas também aquele servo que veio servir, que se fez menor do que os homens. Eu não vou falar nem aquilo que fala em Hebreus, porque a Bíblia fala em Hebreus que ele se fez menor que os anjos. Não, eu vou além. Ele se fez menor que os homens, porque ele se propôs nascer num coxo, numa estrebaria. Quer dizer, qual é o odor de uma estrebaria? Que foi, vamos dizer assim, embrulhado em faixas de pano. Isso significa retalhos de pano. Não foi possível sequer ter um enxoval de bebê. Ele se propõe a ser menor, menos do que os homens. Sofreu, padeceu e morreu em obediência ao Pai, por mim e por você. Mas agora, na sua segunda vinda, e como está expressa a palavra, não tem nem o que revelar, já está revelado, está aqui escrito. Ele virá numa outra condição. Não apenas por justiça pelas nossas vidas, pelo nosso resgate completo, pleno, perfeito e eterno, mas também como juízo. E aqueles que o negaram terão a sua recompensa. Do outro lado, a palavra do Senhor fala que aqueles que forem encontrados dignos dele, porque ele diz ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, que é uma das recompensas, então ele fala que eles estarão justificados. A palavra do Senhor em Apocalipse 22, versículo 10 diz assim: disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então, perseverança, paciência, sobriedade ou moderação, ou eu poderia ainda falar como maturidade, e em quarto lugar, sabedores de que nós teremos a nossa recompensa e ela está reservada, preservada pelo nosso Alfa e pelo nosso Ômega, pelo nosso princípio e pelo nosso fim. Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então é isso que precisa nortear toda a nossa maneira de ser, até mesmo a nossa maneira de ler a palavra. Porque há um sentido em tudo, nada passa desapercebido. É por isso que todos os dias da minha vida que eu te cumprimentar aqui na nossa comunhão de igreja é o seguinte: glória a Deus, a paz do Senhor, louvado seja o Senhor por esse dia, porque com certeza esse dia foi preparado pelo Senhor. Porque é assim que nós andamos, é assim que nós cremos, e é assim que nós ensinamos e vivemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Hoje não deu nenhum problema, nem no Facebook, nem no Instagram, pelo menos o que está me vindo aqui de sinal, tá tudo bem, então tá tudo bem. Mas glória a Deus, e desculpe mais uma vez por ontem. Ontem eu comecei muito tarde, muito atrasado. Foi
um rolo aqui para conseguir colocar tudo, mas glória a Deus, e hoje deu tudo certo. Estamos falando de escatologia. Falar de escatologia é falar da nossa identidade, né? Falar de esperança, falar de responsabilidade, é falar da palavra de Deus, uma palavra viva, uma palavra poderosa que manifesta a glória do Senhor. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor. Oi, Roseli, bom dia, paz do Senhor. Manda um beijo aí pro Leandro, né, pra Meirinha. Deus abençoe todos vocês aí, em nome de Jesus, viu? Solicitação para participar, enviou, amém, glória a Deus. Vamos orar e vamos colocar tudo isso diante do Senhor, amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, porque a cada dia que passa a tua palavra, ela fica mais necessária, ela é mais viva, ela é mais contextualizada, ela é muito mais, muito além daquilo que a gente poderia pensar ou imaginar, porque são os teus decretos, decretos eternos, decretos que transpõem o próprio tempo, a própria realidade e nos leva à tua realidade, nos leva à tua eternidade, nos leva aos teus conceitos. Por isso, dá continuidade, ministra-nos com teu Santo Espírito, move-te, ó Deus, do céu sobre nós e através de nós. Vem, Espírito Santo do Senhor, batiza-nos com teu conhecimento, com a tua sabedoria, Senhor, com teu discernimento, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Senhor, nós colocamos os nossos queridos diante do teu altar, nós colocamos, Senhor, os nossos amados, avós, tios, pais, marido, esposa, filhos, netos, sobrinhos, genros, noras. Eu coloco as minhas tias que estão sempre aqui conosco. Também, ó Senhor, meus pais, seu João, dona Dária, seu Toninho, dona Nadir, todos a tua glória, a tua unção, teu mover, nossos familiares, sempre orando, clamando, aqueles que estão ainda passando pela Covid-19, o Senhor lhes dê bom êxito nessa trajetória, nessa situação toda, tem misericórdia, visita com cura, com saúde, com bem-estar, preservando, ó Deus, a resistência imunológica e que eles se levantem poderosamente para uma nova etapa em nome de Jesus. E quanto àqueles, ó Senhor, que o Senhor já levou, que o Senhor já estão na tua presença, nós te louvamos também pela vida dos nossos queridos, nossos amados, pastores, pastoras, servos teus, ó Deus, pessoas maravilhosas, como diz a tua palavra, através dos quais o mundo não era digno, agora estão diante da tua presença. Por isso, ó Deus, consola as nossas famílias, consola, Senhor, os nossos queridos, conforta, derrama-te com a tua paz que excede entendimento. Eu lembro da dona Cecília, o seu filho Murilo, também eu lembro, ó Deus, das famílias, da tia Sede, tia Dirce, Senhor, e tantos queridos nossos, também os familiares da pastora Mara, tua graça, tua glória, o teu poder, cada um de nós temos queridos, familiares, Senhor, que nós entregamos ao Senhor, estão na tua presença, por isso consola-nos, e com isso também todo o nosso país, muitas famílias, milhares de famílias, milhares e milhares e milhares de familiares que hoje estão, ó Deus, a busca de um consolo, de um conforto, de uma explicação. Por isso derrama-te, ó Deus, derrama-te com teu mover, sara a nossa terra, liberta o nosso povo, perdoa-nos, ó Deus, como nação, perdoa-nos no nosso pecado, na nossa iniquidade, vem sobre nós, revela-te, ó Deus, em nome de Jesus, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Senhor, nós colocamos diante do teu altar o nosso dia, a nossa quarta-feira, que seja uma quarta-feira maravilhosa. A Amanda, que está orando pelos seus negócios, pelo seu trabalho, pastor Amara também, nas suas atividades, Bispo Antônio, junto com o pastor José Pinheiro, e tantas coisas acontecendo, o Senhor esteja sobre cada um de nós, os nossos familiares, os projetos, a vida financeira, a vida material. Senhor, tem misericórdia em momentos tão difíceis, mas que o Senhor
pavimente um caminho, uma estrada de vida em relação a tudo isso. E nós te louvaremos sempre e daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Abençoa-nos, ó Deus, como família, abençoa-nos como servos teus, e que nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Por isso, ó Deus, que seja um dia maravilhoso na tua presença, um dia que a tua alegria seja a nossa força, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família e todos os teus queridos. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Que o Senhor te dê uma quarta-feira maravilhosa. Até amanhã, 10 horas da manhã. Quinta-feira, 10 horas da manhã. Sempre ore por mim, tá? Ore pela transmissão e tal, para que dê tudo certo sempre. Olha, dá sempre o seu joinha lá no YouTube, entra no YouTube, faz a tua inscrição, coraçãozinho no Instagram, no Facebook eu acho que é coraçãozinho também, eu não sei o que é, mas também dá o teu joinha e tal, divulgue, me ajude, vamos divulgar a palavra do Senhor, vamos falar sobre a palavra de Deus, vamos falar sobre comunhão, sobre uma igreja virtual. Às vezes a pessoa não tem tempo, tem suas atividades, seu trabalho, uma série de coisas, então todos os dias eu estou aqui. Se você não puder às 10 horas, não tem problema. Entra lá depois, assiste a mesma coisa. Nós estamos orando por você também todos os dias, tá? Porque não tem tempo. A palavra de Deus é atemporal. As coisas de Deus são atemporais. Então fique na paz do Senhor. Um beijo para você. Até amanhã. Tchau, tchau.